Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nessa terceira parte agora, parte final, nós vamos falar aí do capítulo 4, da utilização dos recursos financeiros em auxílios. O artigo 46 ele diz assim, ó, a utilização dos recursos financeiros em auxílios deverá obedecer o disposto nesse capítulo. 47. Visando facilitar o acompanhamento da execução do projeto, sugere-se ao beneficiário lançar as despesas por meio da plataforma eletrônica do CNPq, logo após a sua realização. Então aqui é uma sugestão, tá? Não é uma obrigatoriedade. Do uso do cartão pesquisa. Artigo 48. A movimentação dos recursos deverá ser exclusivamente por meio de cartão pesquisa. Parágrafo 1º. O cartão pesquisa somente poderá ser utilizado para a realização de saques nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil, nos casos de necessidade de pagamentos em espécie, justificados na prestação de contas. Parágrafo 2º. Caso seja identificado pelo beneficiário qualquer transação suspeita e não reconhecida ocorrida junto ao cartão pesquisa, o mesmo deverá solicitar ao Banco do Brasil, através da central de atendimento telefônico, nos números, para que seja realizado o procedimento denominado contestação de gastos ou despesas, no prazo de 90 dias, sob pena de ser o responsável pela eventual devolução desses recursos. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o beneficiário também deverá dar conhecimento ao CNPq por e-mail cofin@cnpq.br, sob pena de ser o responsável pela eventual devolução desses recursos. Então, ele tem que avisar o banco, contestar as despesas, contestação de gasto ou despesas no banco em até 90 dias e também tem que avisar que é o CNPq por e-mail. As despesas deverão ser classificadas em custeio ou capital, sendo despesas de custeio são aquelas despesas relativas à aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, passagens e de serviços prestados por pessoa física ou jurídica. Inciso 2. Despesa de capital. São aquelas despesas relativas à aquisição de bens patrimoniais, equipamentos e material permanente para pesquisa. Artigo 50. Permite-se a realocação de recursos dentro da mesma rubrica, desde que seja necessária a pesquisa realizada. Poderão ser feitos remanejamentos de despesas de capital para custeio ou vice-versa, nos termos do artigo 46 do Decreto 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Pessoal, eu nunca li essa norma e, por mais que ela esteja sendo citada aqui nessa portaria, eu acredito que não vale a pena parar para ler essa norma. Por quê? O edital ele foi claro, você tem que ler a portaria. Qualquer norma correlata, ainda que citada dentro da portaria, não faz sentido de ser cobrado, pela banca. Tranquilo? Mas volto a dizer, isso é uma questão baseada em experiência minha, tá? Não é uma regra aqui, eu não estou aqui para cagar regra para ninguém, tá? Se você se sentir seguro, vai lá e lê a norma. Eu, no momento aqui que eu estou estudando, eu vou literalmente cagar para a escrita dessa norma aqui, para a citação dessa norma, beleza? Parágrafo único. Os remanejamentos deverão ser justificados no relatório de execução do objeto, observados os itens financiáveis listados na ação e respeitando o estabelecido a seguir. Até 20% do valor do projeto poderão ser remanejados sem anuência do CNPq. Acima de 20%, o beneficiário deverá obter anuência formal do CNPq para o remanejamento.
previamente ao dispêndio realizado, ou seja, tem que pedir antes e obter anuência para remanejar esse valor acima de 20%, tá? Antes de fazer a compra. Agora vamos aí das diárias, né? Artigo 52. No caso de pagamento de diárias ou remuneração de serviços executados por pessoa física, o beneficiário deverá providenciar comprovante idôneo da despesa realizada para fins de eventual comprovação no REF. Não vai pagar diária ou remuneração de serviços, né? Providencia aí o comprovante da realização do serviço para apresentar lá no REF. Parágrafo 1º. O comprovante a ser apresentado deverá identificar os elementos de comprovação do gasto realizado, tais como o nome completo e o CPF do prestador, valor despendido, data, descrição do serviço realizado e telefone de contato. Parágrafo 2º. Formulário recibo diária ou recibo serviço de terceiros, pessoa física, que pode ser baixado na página do CNPq, substitui o comprovante idôneo em caso de impossibilidade de cumprimento, tal como perda, extravio ou ilegibilidade. Então, pessoal, ele pode pegar ali essa nota fiscal emitida pelo próprio prestador de serviço, né, contendo aqueles dados ali, ou ele pode também preencher esse formulário na ausência do primeiro, tudo bem? Quando as diárias forem concedidas ao próprio beneficiário do auxílio, o CNPq sugere utilizar preferencialmente o formulário Declaração de Diárias. Então, existe a possibilidade da diária ser paga ao próprio beneficiário? Sim, existe essa possibilidade. E mais à frente a gente vai verificar esse caso direitinho. Ó, artigo 53. Para o pagamento de diárias deverão ser utilizados os valores constantes em portaria do CNPq, que estabelece os valores de diárias para auxílios individuais e bolsas de curta duração, à exceção daquelas estipuladas nos programas especiais do CNPq ou em convênios de cooperação internacional, cujos valores são negociados com a contrapartida estrangeira. Parágrafo único. As diárias são destinadas a gastos com hospedagem, alimentação e locomoção. Por exemplo, eu sou um pesquisador, moro na capital de São Paulo e vou precisar ir a Guaratinguetá, né, na Unesp lá de Guaratinguetá, para fazer o meu estudo. Eu vou ficar fora da minha sede, então eu vou precisar receber diárias para custear hospedagem, alimentação e locomoção. Beleza? Artigo 54. Da realização de evento em estabelecimento hoteleiro, o responsável poderá optar pelo pagamento direto da hospedagem em vez do pagamento de diárias dos participantes, devendo fornecer nota fiscal nos seguintes itens: identificação dos usuários, período da hospedagem, valores individualizados, podendo-se incluir itens de alimentação, exceto bebida alcoólica. Então, por exemplo, ele já está dizendo aqui que no caso do evento ser no próprio hotel, né? Digamos que seja em um outro município, mas seja dentro do próprio hotel. Então pode substituir a diária, né, pelo pagamento direto da hospedagem, tudo bem? E pode ser custeado para alimentação e hospedagem, só não pode conter, né, nessa nota fiscal, nesse comprovante, bebida alcoólica, que não é autorizada. E o parágrafo único ele diz: a soma dos valores da hospedagem e alimentação não pode ultrapassar o valor da diária estabelecido pelo CNPq, considerando cada participante custeado pelo evento. Então vamos lá. Digamos que, hipoteticamente, essa diária seja de R$ 200 e esse evento vai ser no hotel, o pesquisador optou por pagar direto a hospedagem. Esses valores de hospedagem, né, ele não pode ser superior a R$ 200.
Ele não pode ser superior ao valor da diária. Das passagens. Artigo 55. A comprovação da aquisição de passagens aéreas será feita pela apresentação das faturas de empresas aéreas, agências de viagens ou bilhete eletrônico. Parágrafo 1º. Nos casos de passagens terrestres, fluviais ou marítimas, a comprovação dar-se-á pela apresentação dos bilhetes de passagens. Parágrafo 2º. Também serão aceitas outras formas idôneas, que efetivamente comprovem os dispêndios realizados e as passagens utilizadas. Isso aqui é bem simples, né, pessoal? Dá para entender aí só pela letra da lei. Vamos aí para pagamento de pessoas jurídica, né? No caso de pagamento a pessoa jurídica por serviços prestados ou aquisição de itens de custeio e capital, deverá ser apresentada a respectiva nota fiscal. Caso haja aquisição de produto para pesquisa e desenvolvimento por meio de importação com recursos do CNPq, o pesquisador deverá apresentar documentos idôneos que comprovem qual foi o bem adquirido, câmbio adotado e demais comprovantes para desembaraço aduaneiro e ou despesas acessórias, se houver. Então aqui ele vai ter que comprovar tudo, né? Ele vai ter que comprovar o câmbio, se ele pagou em outra moeda, ele vai ter que comprovar o câmbio lá. Desembaraço aduaneiro, né? Vai ter que pagar as taxas lá, se ficar... mesmo que seja liberado de primeira, vai chegar o imposto lá para ele pagar, tudo bem? Então tem que comprovar tudo isso. Parágrafo único. Aceita-se declaração de importação como documento idôneo a importações realizadas com isenções das leis 8.010, de 29 de março de 1990 e 8.032, de 12 de abril de 1990. Pessoal, aqui mais uma vez eu vou ignorar essas leis, tá? O intuito do concurso aqui não é saber leis de importação, tá? Isso aqui não importa pra gente. Então, eu vou pular, eu vou ignorar aqui mais uma vez. Mas, torno a dizer, se você acha isso estritamente necessário, pode estudar. Artigo 58. O CNPq não se responsabiliza pela eventual não entrega de bem ou por qualquer problema ou defeito no bem entregue. Parágrafo único. Não compete ao CNPq nenhum tipo de intervenção junto ao fornecedor, inclusive por compras efetuadas pela internet. Então, ó, quem está comprando, né, o pesquisador no caso, ou o coordenador do projeto, este é o responsável pelas compras. O CNPq não se responsabiliza por nenhuma delas. Agora vamos falar aí da incorporação de bens. Artigo 59. Os bens gerados ou adquiridos no âmbito de projeto serão incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da instituição científica, tecnológica e de inovação, a qual o coordenador ou pesquisador beneficiado estiver vinculado, conforme estabelecido no artigo 13 da Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Então, pessoal, aqui, mais uma vez eu vou ignorar a lei, no entanto, existe uma informação aqui, né? Os bens eles são incorporados ao patrimônio da ICT. Então, desde a aquisição, tá? É o que ele falou, desde a aquisição, ele é incorporado ao patrimônio da ICT. Então, isso aqui pode vir numa questão de concurso, perguntando, né, sobre a incorporação desse bem. Parágrafo único. Será de responsabilidade do pesquisador e da ICT a forma de incorporação dos bens à instituição. Mais uma vez, ó, o CNPq se exime da responsabilidade. Responsabilidade é do pesquisador e da instituição científica, tecnológica e de inovação. Das vedações,
é vedado ao beneficiário transferir a terceiros as obrigações assumidas sem prévia autorização do CNPq. Imagina que eu sou um coordenador de projeto, estou adquirindo, né, um bem ou estou fazendo qualquer coisa, por exemplo, o pagamento de diárias que a gente acabou de ver. Ou, sei lá, eu sou responsável por escrever, por enviar o formulário de resultados parciais. E aí eu coloco a minha esposa para fazer isso, por exemplo, né? Transferir a terceiras obrigações assumidas sem prévia autorização do CNPq. Então tem que perguntar para o CNPq se pode ou não. No caso da minha esposa aqui, será negado com toda certeza, uma vez que minha esposa não tem qualquer envolvimento nessa pesquisa. Beleza? Realizar despesas fora da vigência do instrumento jurídico pactuado, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência e o pagamento ocorrer no prazo de apresentação da prestação de contas. Então veja bem, pessoal, vamos lá. Lembra lá que a gente tem 60 dias para enviar o relatório de execução do objeto? Digamos que a vigência do meu projeto, eu sou um coordenador de projeto, a vigência do meu projeto foi de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, tá? E aí, eu tenho 60 dias, ou seja, os 2 primeiros meses ali de 2027 para entregar o relatório de execução do objeto. Aí o que aconteceu? Eu pedi para fazer um serviço, né? Vou pagar por um serviço a um prestador pessoa física. E aí esse serviço foi prestado lá em dezembro, dentro da vigência do, do, do contrato, né? Do processo. Mas, quando eu vou pagar essa pessoa, né? Ela termina o serviço dentro ali da prestação de contas, nesses 2 primeiros meses ali de 2027. Ou seja, o serviço foi realizado dentro da vigência, mas o pagamento vai ser realizado dentro da fase de prestação de contas. Então aqui é autorizado. O que não pode é exceder esse prazo, beleza? Inciso 3, ó, pagar a si próprio, exceto diárias. Então, pessoal, só é autorizado a pagar a si próprio as diárias, né? Por exemplo, eu preciso de um prestador de serviço para arrumar um aparelho no laboratório, né? Mas eu sou um cara curioso. Aí o que que eu faço? Eu vou lá, eu mesmo conserto e me pago, né? Isso não pode ser feito, pessoal. Só pode ser feito no pagamento de diárias. E aí você já viu lá o termo da diária. Tem que estar fora da sede, né? E a diária é para custear valores de deslocamento, alimentação e hospedagem. Inciso 4. Conceder bolsas, efetuar contratos, pagar serviços, passagens ou diárias a cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, por afinidade, até o 3º grau, né? Aqui é bem parecido lá com o Código de Processo Civil. Então, pessoal, ó, eu não posso nem conceder bolsas, nem efetuar contratos, nem pagar serviços, nem passagens ou diárias a todos esses parentes em linha reta ou colateral, por afinidade ou consanguíneo, né, até o 3º grau. 5. Efetuar contratos ou pagar serviços a membros da equipe do projeto. Mais uma vez, eu era o coordenador do projeto e eu quis pagar a mim mesmo por consertar um material no laboratório, né? Isso é proibido. Inciso 6. Efetuar, a título de reembolso, despesas de rotina, como as de contas de luz, água, telefone e similares, entendidas estas como de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto plano de trabalho. Despesas pontuais com luz, água, telefone e similares, essenciais para a consecução dos objetivos da pesquisa.
poderão ser pagas desde que devidamente explicitadas no projeto plano de trabalho e previamente aprovadas pelo CNPq. Então vamos lá, olha só. Olha o que ele fala aqui. Ó. Entendidas esta contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto plano de trabalho. Ponto. Aí aqui, ó. Despesas pontuais com luz, água, telefone essenciais para a consecução dos objetivos da pesquisa poderão ser pagas desde que devidamente explicitadas no plano projeto de trabalho previamente aprovadas pelo CNPq. Então, ele vai observar caso a caso, né? Mas no geral, a regra geral é a título de reembolso, é o que ele está dizendo. Então, veja bem, se, por exemplo, eu trabalhei numa instituição, a gente tocou um projeto durante alguns meses, e aí eu vou usar esses valores para pagar essa conta de luz, água, telefone ou similares durante esses meses em que a gente trabalhou nesse projeto. Não, isso é proibido. A título de reembolso, isso é proibido, tá? O que pode é, consulta o CNPq anteriormente. Olha, pode ser feito isso? Aí o CNPq vai lá autorizar ou não autorizar. Tudo bem? Inciso 7. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive as referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora do prazo estabelecidos. Então veja bem, despesas com taxas bancárias, multas, juros, por exemplo, eu tinha que pagar um boleto, né, de uma prestação de serviço no dia 20, paguei no dia 21 e aí incorreu juros. Isso não é responsabilidade do CNPq, quem vai arcar com juros é o beneficiário. Efetuar despesas com obras de construção civil, ressalvadas as obras com instalações e adaptações necessárias ao adequado funcionamento de equipamentos, as quais deverão estar justificadas no orçamento detalhado da proposta. 10. Efetuar despesas com ornamentação, alimentação, coquetel, coffee break, shows e congêneres, ressalvadas as despesas com alimentação, quando forem expressamente autorizadas na chamada previstas no projeto. Acumular bolsas, né? 11. Acumular bolsas do CNPq ou de quaisquer agências públicas de fomento, exceto quando previsto na norma específica ou autorizado pelo CNPq. Aplicar recursos no mercado financeiro, utilizá-los a título de empréstimo para reposição futura ou em finalidade diversa daquelas previstas no projeto, sendo que, no caso de aplicação efetuada pelo banco, sem o conhecimento do beneficiário, os rendimentos deverão ser recolhidos ao CNPq. Pagar taxas ou multas com remarcação ou cancelamento de passagens, salvo caso fortuito por motivo de força maior justificado, a ser aprovado pelo CNPq. Aqui ele está falando sobre taxas e multas, né? Sobre as passagens, né? Perdi uma passagem, vou ter que cancelar, enfim. É mais ou menos lá a questão do boleto. 14. Efetuar pagamento a qualquer título a servidor empregado público, integrante de quadro pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por prestação de serviços, consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas no artigo 14A da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, leis específicas ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pessoal, isso aqui é um caso muito específico, tá? Eu acredito que isso aqui não vai ser cobrado, tá? Então, fica aí um alerta, né? Fazer pagamento a qualquer título a servidor empregado público. Ponto. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3 deste artigo, o pagamento de diárias a si mesmo só poderá ser feito por ocasião de deslocamento fora da região metropolitana ou município sede para o desempenho de atividades pertinentes ao projeto. Essa daqui eu tinha falado lá atrás, ó, mas aqui ele traz com mais clareza essa questão aí da diária. Beleza? E para finalizar aqui, né, tem as disposições transitórias. Esta portaria se aplica aos processos em curso na data de sua publicação e que já estejam com acompanhamento e a avaliação previstos nas ações.
Enquanto o sistema do CNPq não permitir sua automatização, serão aplicados apenas dispositivos passíveis de serem feitos dentro do sistema atual. Parágrafo único. Formulário de resultados parciais somente será exigido ou solicitado após o lançamento do sistema que permita sua operacionalização, exceto se disposto ao contrário nas ações. Disposições finais. CNPq divulgará em formatos abertos informações relativas à bolsa de auxílios, seus produtos, seus resultados, sua prestação de contas e suas avaliações, sem prejuízo dos direitos de propriedade intelectual. No caso de haver informações sigilosas devido à propriedade intelectual, essas deverão ser expressamente informadas em formulário eletrônico para evitar sua divulgação. Então aqui, ó, por exemplo, eu sou o pesquisador e eu tenho que indicar para o CNPq que tem informações ali sigilosas de propriedade intelectual, tá? Para o CNPq não divulgar. Parágrafo 2º. Os campos reservados para divulgação, como título do projeto, nome do proponente, resultado da prestação de contas e texto para leigos, sempre poderão ser divulgados. Isso aqui, ó, segue o princípio da publicidade. Artigo 64. É reservado ao CNPq o direito de acompanhar e avaliar a execução dos projetos e respectivos planos de trabalho, bem como fiscalizar em loco a utilização dos recursos durante a vigência do processo. 65. Situações não previstas nesta norma serão decididas pela Diretoria Executiva do CNPq, DEX. Ficam revogados os seguintes atos normativos. Feita a leitura. Artigo 67. Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação e passará a produzir efeitos a partir do dia 1º de julho de 2022. E aí nós finalizamos, né, a nossa leitura aí desta nobre portaria. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que além de ter gostado, né, mais do que gostado, eu espero que vocês tenham entendido da minha maneira de explicar e do meu modo de ver a vida, né, e de entender o documento. Até porque, como eu falei para vocês, eu sou leigo no assunto, eu estou estudando para o concurso, né? Então, espero que vocês tenham entendido da minha maneira. Eu sou professor de matemática, né? Sou físico, na verdade, mas sou professor de matemática. Então, essa questão de lei aí ainda é um pouco complexo para mim, mas enfim, espero que vocês tenham conseguido entender de coração. E se esse vídeo te ajudou, né? Dá um joinha aí, curte, comenta lá. Beleza, pessoal? Espero vocês aí no próximo vídeo.